Olá, meus amores, sou Roberta Maranhão, estamos mais uma vez aqui para estudar um pouquinho sobre a língua portuguesa. A aula de hoje vai ser sobre os verbos irregulares. Só que antes de falar sobre os verbos irregulares, nós vamos primeiramente lembrar o que é verbo. O que é o verbo? O verbo é uma classe de palavra ou classe gramatical que vai sempre indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Certo? Lembram disso? Então, os verbos são aquelas palavras que vão estar ali para indicar esses fatores que eu acabei de mencionar. Os verbos que nós conhecemos até então, né, do 7º ano, foram os verbos regulares, aqueles que seguem a mesma regrinha. O que são os verbos regulares? Por que regulares e irregulares? Regulares seguem uma regra. Irregulares, eles fogem da regra, certo? Então, verbos regulares, como a gente já estudou, são aqueles, eu vou recordar aqui, ó, são aqueles que o radical, né, esse radical, ele vai sempre se repetir e o final dele, no caso a desinência, vai ser sempre a mesma em todos os verbos, vamos supor, da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira. Professora, o que é conjugação? A conjugação verbal é essa, né, que são as três, a R e R. Aí nós temos uma exceção, que a gente sempre fala, que é o OR, que ele se encontra aqui na segunda conjugação. Não é isso? O OR. Mas as principais conjugações são essas, a R, R e R, certo? Então, quando o verbo é regular, ele vai sempre seguir a mesma regrinha para todos. Então, o verbo cantar, o verbo lavar, o verbo chorar, todos eles são regulares porque eles seguem a mesma terminação. Eu coloquei aqui apenas até a terceira pessoa do singular. Vamos lá, então, eu lavo, tu lavas, ele lava. Vamos observar aqui o final, né? Lavo, lavas, lava. Se eu for fazer com o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta. Certo? Se eu for fazer com o verbo chorar, eu choro, tu choras, ele chora. Percebe que o final é o mesmo. A gente repete o radical, né? Que é aquela partezinha aqui que vai sempre se repetir em todos. E também vai repetir a desinência, porque vai ser a mesma para todos os verbos regulares da primeira conjugação. Mesma coisa acontece com a segunda conjugação, terceira conjugação, quando eles são regulares, certo? Eu coloquei aqui o verbo lavar, justamente para a gente lembrar de lavar as mãos, tá? Se cuidar. Comer, segunda conjugação, verbo comer. Nós temos eu como, tu comes, ele come. Terminação O, S, E. Se eu for fazer o verbo beber, eu bebo, ó, bebo. Tu bebes, percebe que é a mesma terminação? E ele bebe. Então, assim, a desinência, a terminação permaneceu a mesma, porque os verbos são regulares, eles seguem essa regrinha. E é muito simples, quando a gente conhece apenas um verbo da conjugação, saber os demais. Só que a nossa aula de hoje são sobre os verbos irregulares. E nós vamos conhecer 3 deles. Vocês vão ver melhor também no material de vocês, no livro, no módulo de vocês e no livro de atividades também. Vai ter algumas atividades que vão ajudar vocês a entenderem melhor esses verbos, tá? Mas é assim, é uma forma da gente conhecer as diferenças, né? A maioria segue a regrinha, mas tem uns que fogem à regra, certo? Que são esses. Aliás, só esses não, né? Tem outros, mas hoje esses 3. O verbo dar, o verbo saber e o verbo poder. No nosso dia a dia, a gente já fala ele corretamente. Muitas vezes a gente fica até com receio, né? De quando a gente fala uma coisa, pensando que tá regular, e é irregular a gente já corrige logo, não é? Porque, por exemplo, aqui, se a gente vê o verbo saber aqui, ó, terminação é R. Vamos lá? Olhando para o comer. Se fosse terminar igual ao comer, seria seria o quê? Eu sabo. Por isso que está incorreto, não é? Porque, na verdade, ele não é regular, o verbo saber. Ele é um verbo irregular. Ele foge da regra, tá bom? Então, vamos lá. O verbo dar, eu dou. Se fosse regular, seria apenas um O, percebe? Seria eu do, mas não pode.
Ele fica irregular. Então, se ele é irregular, eu dou, tu dás, ele dá. Eu coloquei só as pessoas do singular, porque não caberia aqui, mas vocês podem ver isso também no material de vocês em casa, tá? O verbo saber, eu sei, tu sabes, ele sabe. Como eu já fiz a diferença, né? Entre o regular, a gente percebe que ele foge à regra. Então, a gente tem que realmente conhecer a mais esse verbo, né? Tem que estudar esse verbo. Tanto esse e esse aqui agora. O verbo poder, eu posso. Por que irregular, ó? Ele não permanece o radical, ó. Ele tira o radical. Mesma coisa que aqui. Não fica POD, né? Se a gente for aprender o que é radical, a gente tira a conjugação, não é? O R, e repetiria o radical. Mas ele não se repete aqui, ó, nesse primeiro. Ele se repete nesse daqui. Mas do primeiro, se em uma pessoa ele já muda, então ele é irregular de qualquer forma, ok? Então, poder, eu posso, tu podes, ele pode. Né? Nós podemos, nós podeis, eles podem, são as outras pessoas do discurso, mas depois vocês podem ver isso no material de vocês, como eu já falei. Só recapitulando, irregulares fogem à regra, então eu tenho que revisar esses verbos, eu tenho que estudar, pesquisar mais sobre eles, vocês podem também depois encontrar no material. Agora, outra coisa também para a aula de hoje é o acento diferencial. O que é isso? Ele é um acento que ele só vai existir para marcar a diferença. Então, aqui eu tenho do verbo, né? Poder. Aí eu tenho pode e pode. Por que existe esse acento aqui? O acento circunflexo. Esse acento aqui, ele existe para poder diferenciar o tempo em que o verbo está. Esse pode, ele pode fazer isso. Então, assim, é passado. Lembrando que a gente chama de pretérito perfeito. E o pode, ele é presente. Então, aqui é passado e aqui é presente. Então, o acento diferencial, neste caso aqui, professora, por que existe esse acento? É apenas para diferenciar o tempo verbal de cada um deles, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, no WhatsApp, nas redes sociais e tirar. Mas respondam as atividades, estudem, fiquem sempre revisando. Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.